Olá, o Frente a Frente de hoje entrevista o oncologista Fernando Justo. Fernando, quem é você? Eu sou oncologista há 30 anos, né? Eu me formei pelo AC Camargo, fiquei 20 anos lá no hospital, frequentei o serviço de cirurgia de tórax, depois eu fui para minha clínica na região do ABC e em 2005 me apareceu uma oportunidade por uma clínica que havia arrendado serviço de oncologia no Hospital Santo Amaro. Eu fui convidado para ver se tinha interesse em frequentar o serviço e começamos a trabalhar a parte de oncologia aqui no Guarujá. E aquela aventura se tornou um desafio, né? Não existia oncologia no Guarujá antes, no Hospital Santo Amaro? Me comentaram que alguns serviços tentaram anteriormente vincular-se ao Santo Amaro, mas que haviam desistido. E a gente pegou a empreitada. Está encarando, né, essa batalha. Isso. E desde 2005 a gente vem lutando, vem procurando suprir a falta que existia da oncologia e conseguimos algumas coisas aqui na cidade. Bacana. Fernando, tenta ajudar a nós todos aí que vamos acompanhar a tua entrevista a desmistificar ou entender um pouco mais essa doença misteriosa que é o câncer. O que é o câncer? O câncer, ele sempre foi um mistério. Foi encontrado tecido canceroso nas antigas múmias do Egito. E a partir daí, então, foi se descobrindo mais sobre a doença, foi evoluindo, até quando comecei a especialização de oncologia, era completamente diferente do que é hoje, tanto em termos de remédios, em termos dos tratamentos, né? O câncer é uma célula do nosso organismo que sofre um processo ou de mutação, ou de ativação ou desativação genética, onde essa célula ela perde o seu autocontrole e ela começa a adquirir uma multiplicação desordenada, mais rápida ou mais lenta, dependendo do grau que essa célula tiver de uma diferenciação para um tecido ou não. E esse tecido crescendo, ele vai impedindo o funcionamento desse órgão. Ele vai se agrupando nos tumores sólidos, estômago, intestino, rim, formando aquelas massas e tirando o funcionamento desses órgãos. E a característica do câncer é que essas células, elas adquirem a capacidade de se reproduzir à distância ou contiguidade a esse crescimento, caracterizando as metástases, né? E os tumores da linhagem hematológica, esses não formam esses agrupamentos. São células que circulam pelo sangue ou nos gânglios, com um crescimento desordenado, característico do câncer, mas eles não formam aquelas massas que vemos nos tumores sólidos, né? O câncer é hereditário? A parte genética está cada vez mais influenciada na evolução do câncer. As células mais primordiais do organismo, elas, quando adquirem essa característica de desenvolver câncer, elas dão aquela característica para a família de determinado tipo de tumor. São aquelas famílias que desenvolvem um tumor de estômago aos 35, 36 anos de idade. O outro irmão, quando chegar nessa idade, vai desenvolver um tumor, ou próximo.
O outro irmão, a mesma coisa. Esses são essencialmente genéticos. Assim como na mama, aquelas pacientes que já sabemos uma sequência genética que acaba desenvolvendo esses tumores de mama, representam 20% dessa linhagem. A sequência BCAR2. Essa sequência, ao redor de 100% desses pacientes vão desenvolver durante sua vida o tumor de mama, né? E existem aqueles tipos de tumores que acabam se desenvolvendo em genes que apresentam uma possibilidade de desenvolver, de ativar-se e desenvolver, através de formação de proteínas, essa capacidade de formação de tumor. Isso é o que a gente chama hoje do epigenoma, que é o código genético associado ao meio ambiente. E representam, no código genético, ao redor de 97% dessa codificação. Representa ao redor de 80% dos tumores. Fernando, então, como uma pessoa pode saber que tipo de exame, e se esse exame é disponível à população, que ela possa fazer um exame para que ela saiba se ela tem ou não a predisposição genética para ter o câncer? É só uma questão de analogia familiar ou ela precisa buscar mais informação? A analogia familiar é muito importante. Que nem, para quem tem o BCAR2 da mama, a sequência genética, a sequência da formação de tumores de mama é muito forte. Avó, mãe, irmã, tia, outra irmã, todas acabam desenvolvendo um tumor. E essa pessoa vai acabar desenvolvendo num determinado período da vida. Certo. Né? Aquelas pessoas que estão mais sujeitas ao meio ambiente, elas não têm uma capacidade, não é viável você descobrir no código genético os genes que estariam sendo ativados ou desativados para agressão ou para proteção, para a formação desses tumores. Então, essas famílias acabam desenvolvendo uma série de tumores esporádicos, como intestino, um outro mama, um outro estômago, um outro próstata, certo. Um outro... Né? O câncer é contagioso? Até 1970, pouco se conhecia sobre a transmissão viral, né? Hoje, sabe-se que esse código genético ele pode representar uma alteração através da inoculação do vírus em determinadas células. O vírus ele utiliza a célula para se reproduzir. E aquele código genético do vírus pode se interferir com o código genético do hospedeiro, que é o ser humano, e esse código genético sofrer alterações ambientais, que veio através do vírus, e acabam desenvolvendo tumores. É muito citado em relação ao linfoma o vírus Epstein-Barr, relacionado no colo do útero, o HPV, né? Então o vírus ele funcionaria como uma parte contagiosa.